Noite a todos, boa noite a quem está nos acompanhando, quem está aí aguardando sempre, né, que nós sigamos a novos passos nessa nossa jornada que tem sido algo espetacular, maravilhoso, por conta de todos os conteúdos que temos aí possibilitados a várias e várias pessoas, né, nos acompanhar e entender que o nosso objetivo para com essa jornada, além de honrar e homenagear pessoas muito, muito importantes pelas quais passaram pela minha vida, não posso nunca deixar de citá-las, né, esquecer jamais, e citá-las aqui por honra ao que temos realizado, né, pessoas como algumas tias muito queridas, uma delas em especial, a que eu tive a grande honra e oportunidade de morar junto, né, e ser abraçado por uma família, a minha família, mas de forma muito única, né, por tamanha bondade dela e dos seus, obviamente, não posso deixar de dizer isso. A minha sogra, que dá nome a esse evento, que dá nome a essa jornada, a Jumara, uma mulher espetacular, única, e que tenho a grande honra de poder homenagear com toda essa jornada que vimos seguindo e ainda vamos seguir mais até o dia 21. Jornada única de mulheres ancoradas na razão e no amor, né, que traz como grande finalidade também, né, além do objetivo de levar conhecimento, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional, traz também como uma grande meta a solidariedade, a doação. Doação esta que está sendo voltada ao GAC, Grupo de Apoio a Crianças com Câncer, ao qual, para você que está nos acompanhando pelo Facebook, que está nos acompanhando pelo YouTube, você tem aí ao seu lado um QR Code que, se você apontar o seu celular para ele, você vai ter a possibilidade de fazer uma doação direta a essa instituição que faz um trabalho primoroso no combate ao câncer, com crianças e jovens. Tá? Então, faço o meu pedido aqui a vocês, para que compartilhem dessa que se tornou uma grande missão de vida para mim, né? Auxiliar instituições e pessoas que são acometidas por essa doença, o câncer. Hoje, e detalhe, que eu estava esquecendo, hein? O nosso evento, além de solidário, né, essa caminhada toda que estamos fazendo, ela também é sustentável. Nós recebemos de presente, já no início da nossa jornada, nos primeiros passos, da AMA Consultoria Ambiental, a possibilidade de nos tornarmos sustentáveis por meio da conversão de CO2 em plantio de árvores. Então, gente, por favor, nos acompanhe mesmo. Quanto mais formos acompanhados, mais vamos poder gerar de possibilidades de melhoria também ao nosso meio ambiente. E aí, hoje, eu trago uma pessoa que para mim é uma grande referência no mundo do jornalismo, que é uma grande referência para mim como pessoa, uma pessoa que tem a minha admiração e sabe disso, né? Tem o meu carinho e o meu amor, por ser, né, também uma das pessoas da minha família. E, gente, eu tenho gente muito importante na família. Trouxe aqui, caramba, né? Trouxe aqui um dos grandes tradutores do nosso país, uma sumidade reconhecida nacional e internacionalmente, Caetano Galindo, e hoje vem em companhia do seu irmão, né, que eu tenho a honra de dizer que é meu primo. Rogério Galindo, um grande jornalista premiado aqui no Brasil e que faz um trabalho espetacular nesse mundo de informações. Então, por favor, Rogério, vem bater um papo comigo aqui, vamos, né, mostrar aí a todas essas pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir, né, um pouquinho de você, um pouquinho do que é feito por esse mundo do jornalismo e das informações. Seja muito bem-vindo. Oi, César. Eu que agradeço aqui, cara, o convite e tudo mais.
Obrigado mesmo pela apresentação, gentil. Você sabe que a admiração é mútua e a gente até fui fazer divulgação no... Deixa eu botar aqui que acho que vai ficar melhor. Fui fazer divulgação no Facebook lá e falei de verdade, assim, que você é meu primo e meu irmão ao mesmo tempo, né? Assim, a gente é primo por, assim, em questões biológicas, mas a gente se criou junto e você estava na mesma casa, eu e você, a gente tem praticamente a mesma origem, né? Então, e temos a mesma família, né? Então, para mim é uma honra estar aqui, poder te ajudar nessa essa jornada sensacional aí que você bolou, que tem causas ótimas, né? A gente, tanto você quanto eu, a gente já perdeu pessoas importantes nas nossas vidas para o câncer, então acho que é uma causa que eu, sempre que puder, vou estar junto aí. E muito obrigado mesmo pela gentileza e pelo convite. Eu que agradeço já de antemão, uma pessoa tão importante e que eu quero que comece se apresentando, né? Eu conheço muito bem, sei aí muito de você, mas aquelas pessoas que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar podem não saber, né? Então, por favor, se apresenta pra gente. Tá legal, cara. Meu nome é Rogério, eu tenho 45 anos, na verdade é a mesma idade de César, né? A gente é do mesmo ano. Entreguei. Entreguei você. Sou formado em jornalismo, né? Que é a minha profissão até hoje, assim. Na verdade, fiz publicidade primeiro, mas não deu muito certo, sabe? Então, fui para a profissão que estava do ladinho ali, trabalho como jornalista já faz uns 20 anos. A maior parte do tempo trabalhei na Gazeta do Povo, que é um jornal aqui de Curitiba, mas aí em 2018 a gente começou a bater cabeça lá, depois até podemos falar disso se for o caso, e saí. Hoje eu, a Rosiane, que é minha esposa, e mais um amigo, nós temos o sonho do jornal próprio aqui, que é o Plural, e é isso. E o mais importante mesmo é que, além de falar de algumas pessoas, né, que nem você falou, né, tem gente que a gente tem que citar, né, eu tô aqui não só por causa do César, que é para mim uma pessoa fundamental na minha vida, mas também pela minha mãe, Iracema, né, que morreu justamente de câncer, em decorrência de um câncer, enfrentou 3 vezes essa doença, né, na primeira conseguiu passar, na segunda conseguiu passar, na terceira, infelizmente, não deu, né, já faz aí, tá fazendo 9 anos já que ela não tá mais com a gente, doído todo dia até hoje. E então, não posso deixar de falar dela, mas assim, para terminar de me apresentar só, né, também o mais importante da minha vida, assim, tipo, que eu pretendo deixar como legado é que eu sou pai do Bernardo, pai da Ana Clara e pai da Gabriela, que é isso que conta, né? Exatamente. E é essa tia que eu sempre referencio e sempre honro aqui. A Iracema, que não canso de dizer, uma pessoa que ajudou a formar o meu caráter juntamente com toda a família, né? Caetano, Rogério, grande Lauro, né? E ajudaram a me formar como pessoa. Mas a humildade desse guri é grande, gente. Né? Ele disse aí, né, em poucas palavras, né, e resumidamente a trajetória dele. E como eu sei que, né, ele é modesto nas palavras, não na escrita, mas nas palavras sim, vou ajudá-lo aí a ir conduzindo, né, esse processo aqui de buscar transformar, né, o que é o grande dom dele, né, a escrita, a informação, em palavras para nós aí verbalizadas, tá? E você, se me permitir, Rogério, eu quero começar perguntando para você, o que é a Gazeta do Povo na sua trajetória, né, jornalística, na sua trajetória profissional? A Gazeta foi o jornal que abriu as portas para mim, né? Eu estava saindo da faculdade em 99 para 2000 e até hoje, né, o maior jornal da cidade. E eu tive a chance de ser contratado lá, passei num teste seletivo, assim, na época eles faziam as contratações por, tipo, um concurso mesmo, assim.
e estavam ampliando a redação e apareceu essa vaga, eu entrei junto com outros colegas e durante muito tempo, assim, eu fui muito feliz lá, assim, foi uma parceria que eu gostava muito. Eles, apesar de a gente sempre divergir em termos políticos e tudo mais, não é isso que conta sempre na vida, né? Às vezes a gente tem bons amigos que pensam diferente e que têm visões diferentes do mundo, e acho que é bom que seja assim. E para mim sempre funcionou lá dentro isso. A gente tinha visões distintas sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre como deve ser a vida, mas tudo bem, funcionava. E me deram muito espaço, me deram muita chance, eu sou muito grato por tudo que tive lá. Mas a partir de um certo momento, assim, a postura política deles, ideológica, começou a ficar muito pesada para mim, assim, ficou difícil a convivência, com essa radicalização toda que o Brasil passou, né? Cabe salientar que você era jornalista político, né? Eu sempre cobri política desde o começo, e daí essa polarização que o país está vivendo hoje, né, e que já vem pelo menos desde 2016, né, na verdade desde antes, mas ali começou a ficar mais complicado, dificultou, assim, que você achasse meios termos, que você achasse compromissos possíveis, e a gente começou a se desentender, principalmente quando entrou um chefe de redação novo lá, que não tinha muita abertura para divergências, enfim. Aí a coisa começou a caminhar para um divórcio, e na campanha de 2018 o jornal decidiu que ia apoiar o Jair Bolsonaro para presidente, e eu decidi que não ia compactuar com isso, e acabei sendo demitido, né, na sequência, uma semana depois da eleição do Bolsonaro. E na verdade, assim, não é, para começar, né, não é nem questão de ser o Bolsonaro ou não. Eu acho que o jornal não tem que tomar partido em eleição, acho que começa por aí. Mas aí eu falei para eles que eu não concordava com isso, eu opus a ideia de você fazer campanha, usar o jornal para fazer campanha, e, enfim, além do mais, um candidato que eu achava que tinha diversos problemas, como a gente está vendo hoje na presidência, né? E daí acabou a história por aí, mas tudo bem, né? Ficou para trás, eles seguiram o caminho deles, que eles acham que está certo, e eu estou seguindo o meu, que eu também acho que está certo. Então faz parte da vida profissional da gente isso, né? Bacana você dizer isso, né? Eu fico sempre imaginando, né? E aí eu vou falar ao lado de cá, tá? E você pode me corrigir e me instruir até, assim como todos aqueles que estejam nos acompanhando, que vão nos acompanhar. Eu entendo que um jornal ele precisa sempre ser apartidário, ele precisa ser sempre independente no sentido da possibilidade da crítica ou do elogio, né? Eu vendo, né? Eu como mero leitor de jornal, eu acabo por entender que um jornal ele tem que transmitir informações positivas e negativas, independentemente de quem seja, de quem esteja, né, pensando esse âmbito político no poder, favorecendo ou desfavorecendo, creditando ou descreditando méritos, eu vejo dessa forma. E é isso que acontece mesmo? César, tem uma discussão muito grande, assim, você falou que você é um mero leitor, assim, só pela pergunta já dá para ver que você é um leitor muito qualificado, né, que você está fazendo a pergunta justamente que é a pergunta de $1 milhão, né, assim, que, né, os jornalistas do mundo todo se fazem, e é o questionamento talvez mais importante na nossa profissão: se é possível você ser objetivo, se existe a possibilidade de imparcialidade, ou se isso é um delírio, né, e no fundo todo mundo é parcial, todo mundo tem suas causas. Eu acho que, na verdade, assim, todo mundo tem um jeito de ver o mundo, e que isso sempre vai aparecer no nosso trabalho, né? Eu, por exemplo, tenho um jeito de ver as desigualdades sociais, e isso sempre vai transparecer quando fizer uma matéria sobre pobreza, enfim, sobre todas essas coisas de economia. Isso vai acabar transparecendo, e não porque eu seja um fanático nem nada, mas é o teu jeito de ver o mundo, né? Eu jamais vou fazer uma reportagem, por exemplo, defendendo uma ditadura. Não vai acontecer. Então, todo mundo tem um viés, todo mundo tem um jeito de ver o mundo,
E por mais que você tente fugir disso, você não consegue. A gente não é robô, né? A gente não é sem sentimento, sem coração, né? Então é impossível. O que você tem que ter, me parece, assim, é uma honestidade intelectual de saber que às vezes as causas que você defende podem ter problemas. Então, por exemplo, assim, vamos supor que o sujeito é uma pessoa, o repórter, né, o jornalista, é uma pessoa de direita, mas ele vê que o Jair Bolsonaro está cometendo um erro. Eu acho que não é só por ele ser de direita que ele deve ocultar esse problema. Assim como um jornalista de esquerda não deveria ocultar os problemas do PT, do Lula, só por ser o partido que ele prefere, etc., né? Então, assim, você pode defender suas causas, acho que você tem que ter os pontos de vista para você não ser robótico, mas, por outro lado, você tem que ter a grandeza, assim, de saber que, às vezes, a tua causa tem problemas, as pessoas que defendem a mesma causa que você podem ter errado, e que, inclusive, isso também é comum, você pode errar, né? Você tem que saber, inclusive, pedir desculpas pelos teus erros, o que é uma grandeza difícil de ter, mas é uma virtude necessária também. Verdade. É muito interessante você falar essa questão dos erros, da admissão do erro. Foi, de repente, para pensar, né, baseado num erro, né, eu imagino aí, por meio da sua fala, que você tenha considerado um erro da Gazeta tê-lo demitido por um viés político adotado aí pela gestão do jornal, né? Você colocou a palavra divórcio, então eu entendo que você realmente estava ali casado, né? Você estava ali com uma aliança muito bem estabelecida com o jornal e pretendia dar continuidade ao trabalho, né? Claro, com um viés mais crítico, né? Um viés que não fosse interferido diretamente ali, tá? Essa é a minha percepção. E aí, pensando nisso, você montou um jornal? Você hoje é dono de um jornal, é isso? A gente, quando eu saí da Gazeta, né, foi em novembro de 2019, logo depois da eleição. Eu não sei se foi um erro deles, porque, assim, lógico que para você julgar que foi um erro depende do ponto de vista que você está adotando, né? Do ponto de vista deles, eu acho que foi um acerto, já que eles queriam fazer um jornal que tinha uma visão só, né, que era unilateral e que só pensava de um jeito. Eu acho que fazia sentido demitir quem não pensava daquele jeito. Do meu ponto de vista, não devia ter sido assim, mas, né, como é que eu vou saber se quem está certo são eles ou eu, né? Eu só tenho a minha opinião. O futuro dirá. 2018, eu falei 19, né? Não, foi de novembro de 2018. Aí eu cheguei em casa, falei com a Rosiane, ela estava dando aula, né? Era professora universitária de jornalismo, justamente. Nós nos conhecemos na faculdade de jornalismo, então nós temos a mesma profissão. E aí a gente ficou pensando, tá, agora o que a gente faz, né? Tem que ter outro emprego, tem que ter outra fonte de renda, né? Tem criança para pagar o leite, etc, né? Então a gente chegou a pensar até de desistir do jornalismo e fazer outra coisa, etc. Mas aí surgiu essa ideia, essa possibilidade de a gente fazer De início a gente pensou num blog só, uma coisa mais simples. Porque alguns amigos, alguns leitores, algumas pessoas mais próximas começaram a dizer que a gente devia tentar manter uma voz dissonante na imprensa local aqui, né? Para que a província não ficasse com um jornal só, uma voz única, né? Então a gente pensou que dá para fazer um blog, não sai tão caro assim, e essas pessoas se dispuseram a ajudar, a fazer uma vaquinha no Catarse, né? Que é um desses sites que faz arrecadação. Aí a gente botou no ar e deu muito certo, assim, começou a aparecer mais gente do que a gente imaginou no primeiro momento, assim, e apareceram algumas pessoas para ajudar tal, e disseram, não, vamos fazer uma coisa maior, vamos tentar fazer um jornal online. E surgiu a ideia, daí tem um amigo publicitário que estava ajudando, que deu esse nome do Plural, que fez a marca também, e daí, ó, então meu filho está me trazendo aqui um presente, aqui, ó, está comendo lá e me trouxe aqui. E daí a gente decidiu tentar, e
e arriscamos, né? Assim, não foi uma decisão fácil, porque você sabe disso, né? Mais do que eu, assim, você abrir um negócio é uma decisão complicada, e a gente, tanto eu quanto a Rosiane, quanto o Bennett, que é o nosso terceiro sócio, né? A gente tinha experiência como funcionário, né? Mas é bem diferente, né? Então, assim, eu sei ser jornalista, acho que sei, mas eu sei abrir uma empresa, eu sei cuidar do financeiro, eu sei cuidar do comercial, eu sei cuidar de RH, não sei. Não tenho experiência com nenhuma dessas coisas. Então, deu um certo medo, deu um frio na espinha, mas a causa era boa e a gente achou que valia a pena. Até hoje estamos pedalando aqui para ver se a coisa funciona, mas está valendo a pena. Pelo que eu tenho acompanhado, tá valendo muito a pena, né? Porque realmente tem despontado e crescido cada vez mais, né? Cara, assim, tá indo bem. A gente, lógico, né? Se você for comparar, por exemplo, com a Gazeta do Povo, que é o maior jornal daqui, nossa audiência é muito menor, né? Eles têm hoje, eu não sei porque eu saí de lá já faz um tempo, então, quando eu saí de lá, eu sei que a audiência deles era tipo 15 milhões de leitores mês. É muita coisa, assim, era um dos maiores jornais do país, mas, assim, eu não sei se continua assim, não sei mesmo. A gente está chegando em 500 mil, então, assim, a diferença é tipo 30 vezes menor, né? Mas assim, para alguém que começou há pouco tempo, que a gente começou sem o patrocínio que eles têm, né, de uma família rica, etc., assim, a gente tem orgulho do que a gente está fazendo, sabe? Tem mais ou menos 1.000 assinantes, tem uns números bacanas, assim, que a gente já pode mostrar. E independente dos números, assim, eu cheguei a uma conclusão nessa vida, sabe, que a gente vai ficando mais velho, né? Eu descobri que eu não ia ser feliz fazendo outra coisa, assim, eu não... Tá, eu podia tentar fazer outra coisa. Me convidaram, por exemplo, quando eu saí da Gazeta, para fazer assessoria de imprensa para político. Porque eu trabalhava com política faz tempo, né? Você entrevista os caras, eles te conhecem e tal. Então me chamaram para 2 vagas que, assim, financeiramente ia ser uma beleza, assim. Eu ia estar comprando roupa na Renner todo mês, assim, nova. Mas não, porra, não ia estar feliz, sabe? Não ia ficar pensando que eu estava fazendo besteira e que não era aquilo, sabe? Então, assim, eu prefiro tá com a conta atrasada aqui, mas fazendo as coisas que eu gosto. Mas vamos lá. Tem algumas coisas no meio do caminho aí que são bastante importantes de serem ditas, né? Você foi premiado aí nacionalmente, né, pelo seu trabalho. Hoje em dia tá difícil ter prêmio jornalístico, assim, mas tinha uma época quando eu estava na Gazeta lá que tinha vários prêmios importantes, tal, assim, e hoje não sei porque as empresas desistiram de premiar jornalistas, acho que cansaram da brincadeira. Mas um dos prêmios importantes que tinha é o ESSO, né? E a gente fez eu e mais 3 repórteres da Gazeta, a gente fez uma série que era para mostrar se os homicídios em Curitiba eram ou não resolvidos, né? Então tinha o assassinato e abria a investigação, sempre abre a investigação, né? Isso é normal. Mas a gente queria ver se a pessoa, enfim, se descobriam quem foi, se levavam a julgamento, exatamente, se alguém era punido por aquilo, né? E daí, assim, a gente analisou 1.000 inquéritos e mostrou, assim, que o índice de punição era muito baixo. Por incrível que pareça, cara, acho que até já devo ter falado isso, né, mas para quem está assistindo, assim, o número de pessoas, uma frase melhor, assim, era mais comum que o assassino fosse ele mesmo assassinado do que ele ser julgado e preso. Então o cara cometeu um assassinato lá no bairro X. É mais normal que o inimigo da vila ou que alguém da família da vítima vá lá e mate o cara do que ele ser julgado pelo Estado, processado e ir para a cadeia. Assim. Então isso é uma situação de barbárie, né? Assim, você não tem o Estado para resolver as coisas, as pessoas resolvem por conta própria. Isso é um problema grave, né? Então essa matéria foi premiada em 2013. Foi o prêmio mais importante que a gente teve na carreira. Bacana. Mas teve também um marco que te fez
ir para as mídias nacionais, né? Algumas vezes, né? Eu vou colocar uma primeira vez que eu me recordo, né? Você participando aí do Roda Viva, né? Um programa bastante importante da cultura, como um dos entrevistadores, né? Isso realmente também demonstra aí a sua grandeza nesse mundo político, né? Do jornalismo. Sabe que eu vou dar falar uma coisa que eu nunca falei em público, eu acho, assim. Você sabe que eu tive um pico de pressão naquele dia, rapaz, porque eu tô acostumado a fazer as coisas sem aparecer, né? Uma coisa é você tá ali atrás do computador, ninguém tá te vendo, tudo bem. Aí me disseram, você vem aqui na TV Cultura, tá? Entrevistar o Beto Richa, né? Na época o Beto Richa ainda não era o pária que se tornou hoje, né? E tava no auge e tal. Beleza, eu vou, né? Acho legal, imagina, né? Aí cheguei em São Paulo lá e faltavam umas horas pro programa, eu fui passear, rapaz, passei mal, achei que ia morrer no meio de São Paulo, não tinha ninguém por perto, não tinha ninguém para quem correr, assim, não tinha, e começou a subir a pressão, e eu não sabia que era pressão, nunca tinha tido problema de pressão, e eu acho que era um ataque de ansiedade, na verdade, assim. Aí voltei pro hotel, assim, eu fiquei pensando, eu vou morrer aqui sozinho, assim, e foi nos dias mais, assim, tensos da minha vida, assim, porque, eu não queria, na minha cabeça, eu não queria admitir que eu tava sentindo, sabe, assim, o peso da história, assim. Eu disse, não, é só uma coincidência, peguei muito calor, comi alguma coisa estragada, mas não, eu tava me borrando de medo mesmo. Mas foi legal, engraçado que na hora que eu cheguei no estúdio e para começar a gravar, passou. Aí fiz, tudo bem, assim. Mas antes, assim, do meio-dia até as 10 da noite, olha, foi puxado. De ter assistido essa entrevista e me pareceu que, de todos os jornalistas que estavam entrevistando o Beto Richa, o que ele mais respeitava era você, hein? Mas aí entra a nossa, né, você gosta de mim, eu gosto de você, a gente tem essas impressões falsas. Para quem tiver aí a oportunidade de buscar essa entrevista aí, Rogério Galindo no Roda Viva, talvez tenha essa mesma impressão que eu, viu? Mas tá bom. Não foi só isso, né? Aí diz que você entrou no cenário nacional, né? Algumas vezes, né? E eu me recordo aí, inclusive, de uma reportagem no Jornal Nacional, reportagem no Fantástico, envolvendo você. Você quer dizer por quê ou digo eu? Não, pode deixar que eu falo aqui, porque é meio vergonhoso. Mas é que assim, nesse caso foi tem coisas que a gente se orgulha mais, né? Nesse caso foi sem querer, assim, sabe? A gente não era o plano, né? Às vezes você quer aparecer, torce pra tua matéria, né? Ir longe, tá? Nesse caso, não, assim. É que foi assim, a gente tinha 2 colegas de redação que descobriram que os juízes e procuradores aqui do Paraná estavam recebendo acima do teto, o teto constitucional. Não era ilegal, eram brechas jurídicas que eles acham. Né? Esse teto constitucional, um salário de ministro. No Brasil, nenhum funcionário público pode ganhar mais do que o ministro do Supremo, né? Nem o presidente da República, quanto mais um juiz de primeira instância. Mas aí eles põem lá no salário auxílio moradia, auxílio não sei o quê, vem de férias, e acaba que o cara ganha 3 vezes o teto. Aí, e eu entrei na deles e a gente começou a querer fazer e tal, e eu já era o mais velho ali do grupinho e tal, então eu brincava que eu era o instigador da coisa, assim, instigador geral da República, assim. E botei pilha nos meninos, vamos fazer e tal. Assim. Eles são uns 10 anos mais novos que eu, assim. Aí a gente catou mais 2 caras para fazer lá infografia e rodar os dados no site do tribunal, e fizemos. A gente publicou em 2 dias as matérias e eu fiz um texto de opinião também. E daí, assim, em tese, morreu a história, né? Só que daí tinha o judiciário é um órgão muito difícil, assim, para aceitar crítica, sabe? É muito mais fácil você criticar o presidente da República do que criticar um juiz de primeira instância. Assim, eles não aceitam, eles acham assim que estão acima de qualquer suspeita.
E daí, assim, a gente imaginou até que ia ter alguma resposta, mas a gente não imaginou a força da resposta. E daí a gente descobriu, vazou um áudio, assim, do presidente da Associação dos Magistrados, e instruindo os juízes a entrarem um a um com processos contra a gente. Porque o normal numa situação dessa é, assim, a categoria, né, o sindicato, a associação, alguém que representa a categoria, entrar com um processo. É normal e faz parte do jogo. Isso é... Nenhum jornalista pode se opor a alguém e processar ele. Isso faz parte da nossa profissão, assim. Você publica, o cara não gostou, entra com processo. E você vai discutir lá para ver se quem tem razão. Mas o problema é que eles decidiram entrar um a um. Então, assim, eles entraram em todas as comarcas, sabe? Que tem juiz em cada cidade, né? Quase. Então, tinha processo aqui em Curitiba, mas tinha processo em Londrina, tinha processo em Maringá, tinha processo em Medianeira, em Cascavel, em Assis Chateaubriand, em Açaí, Loanda, e umas cidades que eu nunca nem tinha ouvido falar, assim. E a gente tinha que ir, porque como eles conhecem os truques, né, é a profissão deles, né, então, em vez de entrar na justiça comum, eles entraram no juizado especial, e no juizado especial você não pode não aparecer na audiência. Se você não for na audiência, você perde o processo, imediatamente. E eles entraram, acho que, eu não lembro agora o valor, mas era tipo R$20 mil cada ação. Então, se a gente não fosse nenhuma ação, o jornal ia perder tipo R$1 milhão. Era um absurdo. Então, o que a gente fez? O jornal contratou uma van e a gente saiu por aí. Assim, 5 jornalistas, o motorista e uma advogada. Daí a gente amanhecia em Ivaiporã, dormia em Guarapuava, no outro dia estava em União da Vitória, e passam 3 meses nisso. 3 meses rodando o estado. Aí, uma semana era mais tranquila, dava para ficar mais tempo em casa, no outro dia já tinha que ir para Medianeira. Por exemplo, só para dar uma noção, né? Medianeira fica a uns 600 quilômetros de Curitiba, mais ou menos, é muito longe, quase no Paraguai lá. Aí você passava, não lembro quanto tempo dá, mas tipo 10 horas de estrada, assim, 8 horas, não sei. Aí a gente dormia lá, no caso de Medianeira foi assim, a gente saiu daqui, passou o dia na estrada, aí chegou lá, foi comer, dormir, aí no outro dia você chega no fórum, né, o juiz, nem é juiz, é um conciliador, né, pergunta, tem acordo? A gente falou, não. Então tá bom. Entra na van e volta. Quer dizer, é um absurdo, né? E daí a gente começou a ter... Ninguém mais trabalhava, ninguém mais podia viver, não podia ver os filhos, não podia... E daí as associações de jornalistas começaram a fazer pressão, e daí que foi parar em jornal de TV nacional e tudo, né? E daí acabou que a gente conseguiu Isso, aí o jornal conseguiu, a Gazeta do Povo conseguiu uma liminar da ministra Rosa Weber em junho de 2016, que está valendo até hoje. Então esses processos estão suspensos, o que quer dizer que eles não acabaram. Então, em tese, pode ser que amanhã o Supremo decida que eles têm razão, e a gente tem que voltar a retomar tudo isso aí. Mas faz 5 anos que está parado. Assim. Uma das coisas boas do judiciário brasileiro ser lento é que de vez em quando isso te favorece. Mas uma situação que compete ao jornalismo de alguma forma, né? Mas vamos lá, né? Hoje, né, já no plural, o que tem sido o seu foco? A política? A gente, no plural, a gente tem, basicamente, tinha 3, agora tem 4 sessões, assim, né, editorias. A gente fala de política, que isso é mais a minha parte, né, de cidades, assim, que a gente é um jornal local, né, então fala aqui da educação aqui em Curitiba, saúde agora, né, mais do que tudo, né, por causa da pandemia, mas, enfim, assuntos de meio ambiente, coisas da cidade. A terceira é cultura, principalmente livros, mas também filme, música, etc. E agora, assim, a pedidos do pessoal, assim, pessoal acho que está precisando de distração aí na pandemia, todo mundo pediu para a gente fazer matéria de comida, gastronomia. Então tem agora um jornalista que está cuidando só disso, assim, fazendo matéria de
delivery, o que pedir, onde pedir, etc. Assim. E é impressionante o retorno que tem isso, assim, é de longe um assunto, um dos assuntos mais que o pessoal gosta, assim. Então é isso, eu cuido principalmente de política e cultura, assim, gastronomia tem um outro editor, e cidades é a Rosiane. Caramba, que legal, então é sinal do crescimento do jornal, ainda da busca das pessoas por informação. Seria mais ou menos isso? E variedade. A gente... Aí, porque já que entrou esse assunto gastronomia, variedade também. Não querem se focar única e exclusivamente em determinados assuntos, não é? A gente acha que, a gente que eu digo, eu e a Rosiane, o pessoal que fundou o Plural, né? A nossa opinião é que, assim, está todo mundo muito voltado para Brasília, para política nacional, ou para os Estados Unidos, para o Joe Biden, para o Trump, sei lá o que, né? O eixo Rio-São Paulo. E para o eixo Rio-São Paulo, né? Que aqui a gente mora num estado periférico, né? Assim, embora seja um estado grande e tal, mas, como eu sempre falo, é a província, né? Assim, principalmente para um paulistano, assim, Curitiba é o fim do mundo, né? Então, mas a gente acha que, assim, para uma vida saudável das pessoas, é importante elas saberem o que acontece em volta delas, assim, sabe, na esquina, no restaurante ali do lado, né, porque, é importante você saber do aquecimento global, mas você também tem que saber do asfalto na rua do lado, da pracinha que tá com a grama sem cortar, e essas coisas assim, sabe? Então, por exemplo, assim, se está todo mundo cobrando o presidente da República e ninguém olha para o prefeito pode fazer muita besteira, assim, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, assim, de olhar para a cidade, de cuidar das coisas, talvez menores até, assim, mas que por estarem perto são importantes, né? Como diz aquele poema, né? O Tejo, o rio da minha cidade é muito menos importante do que o Tejo, mas é o rio da minha cidade, né? Então, a gente tem que cuidar da vila, da aldeia aqui. Que bacana. Então, vou fazer uma pergunta, assim, simples e direta. Você saiu de um grande jornal que tinha ali uma abrangência de estado e também, por que não dizer, de Brasil, né? Porque tinha como foco não somente a sua localidade, né? Mas as questões de Brasil. E você fundou um jornal onde você traz como foco ali o atendimento da sua localidade, né? Curitiba e abrangências. Para você, o que é melhor? Olha, cara, eu acho que as duas coisas são importantes, sabe? Eu acho que, assim, você ter uma abrangência nacional é sensacional, você falar com milhões de pessoas, né? Você ter um impacto, sei lá, assim, imagina como é que é a vida do William Bonner, né? Qualquer boa noite que ele fala é assistido por 50 milhões de pessoas, né? Então deve ser uma responsabilidade tremenda e acho que é muito importante, assim, eu acho que é... Agora, particularmente, eu sou um provinciano, sabe? Eu sou o cara da cidade pequena, assim, então eu gosto disso, assim, de ter a gente tem muito aqui no Plural, a gente diz que a gente quer ser um jornal de uma comunidade, sabe? Porque tem muita gente aqui, Curitiba é uma cidade muito conservadora. Se for pegar, por exemplo, a eleição de 2018, teve 75% dos votos para o Bolsonaro. Isso mostra um pouco o perfil da cidade, né? Mas tem muita gente aqui, 25%, que não concorda com esses pontos de vista, que bandido bom é bandido morto, que acha que cloroquina não faz bem, né, não vai salvar ninguém Enfim, gente que pensa que esse tipo de governo, que esse tipo de crença tá errada e tal. E a gente queria representar um pouco essas pessoas, assim, sabe? Sabe aquela história do isso não me representa, assim? A gente sentia que tinha muita gente aqui que estava um pouco abandonada, assim, estava um pouco sem referência, sem ter um lugar para chamar de seu, assim. Então a gente, quando criou o Plural, assim, a gente tinha um pouco essa ambição, assim, de ser um jornal de uma comunidade, não da comunidade da cidade inteira, porque é impossível você representar todo mundo, né?
Sempre vai ter alguém que te odeia, sempre vai ter alguém que acha que você é um idiota, assim, e né, faz parte. Mas, assim, a gente conseguiu um pouco isso, assim, sabe, a gente tem um grupo de WhatsApp de assinantes, por exemplo, assim, que o pessoal, assim, é muito unido e não que pense todo mundo igual, pelo contrário, dá treta, briga e tal, toda a família tem, né? Mas, assim, tem uma sensação, assim, de pertencimento, assim, sabe, das pessoas acharem que aquele lugar é agradável, acolhedor, que ali elas estão representadas, assim. Então, eu me sinto melhor fazendo isso, mas é de cada um, né? Eu falo muito, né? Onde o plural pode chegar, onde você quer que o plural chegue, vocês, né? Você, Rosiane, onde vocês querem que o plural chegue? Cara, eu acho que o mais importante é a gente conseguir fazer o que a gente acha que faz melhor, assim. Fazer jornalismo local de qualidade. Acho que isso é o nosso sonho. Para a gente fazer isso, a gente precisa de um pouco mais de dinheiro, porque jornalismo tem seu preço, né? Você tem que contratar repórter, tem que contratar editor. Então, ainda falta um pouco isso, assim, a gente tá... Para o plural ser o que a gente sonha, falta a gente ter mais receita. É isso. Fora isso, eu estou bem feliz. Assim. Fora a questão financeira, que a gente ainda deu azar, né, dessa crise, assim, de pegar bem uma fase, assim, por exemplo, assim, boa parte de receita de qualquer jornal é anúncio, né? Qualquer jornal não, mas a maioria dos jornais. E tá difícil o pessoal anunciar, porque todo mundo sem grana, né? As empresas ferradas. Então, eu imagino que a partir enfim, quando todo mundo estiver vacinado e passar isso aí, imagino que a coisa vai estar melhor, mas eu não sou um sujeito muito ambicioso, não, assim, nesse aspecto. Não quero criar o New York Times brasileiro, nem a CNN, não é isso. Assim, a gente quer fazer o nosso jornalismo local bem feito, arroz com feijão de qualidade, assim, sabe? Eu acho que não está muito longe, mas precisa mais uma graninha aí. Eu entendo, sim, a questão financeira, né, para o desenvolvimento, mas fiz questão aqui, ó, de estar pegando o celular, porque em janeiro de 2019, né, eu acabei recebendo uma matéria do Plural de um professor que trabalha comigo, né, aqui no litoral norte de São Paulo. Né, uma matéria que eles fizeram do aumento de casos de alunos filmando professores para provar a doutrinação. Fiz questão de pegar aqui para ver data e tudo mais. Né, o professor Ricardo Plaza, que trabalha comigo, uma das grandes referências aí dentro do Instituto Federal como um todo, né, e que tem o meu respeito, né? Ele tem o hábito da leitura e tem o hábito de buscar informações que envolvem a educação. E aí ele foi buscar justamente o plural. Aqui no fim do mundo. Para nos começar aí a discussão a respeito dessa questão do pode, não pode filmar, deve, não deve, quais são as discussões que envolvem ali o professorado, o aluno, em termos de política, em termos de várias discussões, né, que surgiram à ocasião. Então, fiz questão aqui de perguntar onde vocês querem chegar, porque eu diria que vocês já estão chegando em muitos lugares, né? Você falou aí Curitiba, fim de mundo? Não, Curitiba é uma capital de estado, é uma grande província, né? E eu estou aqui abarcado num cantinho do litoral norte de São Paulo e recebo uma matéria dessa, ao qual recebi com grande satisfação. Não, lógico que é bacana, né, quando acontece isso, quando você é citado em outros lugares, ou quando a matéria chega longe, você tive que sair aqui do lugar para pegar o carregador que estava acabando a bateria. Mas isso é muito bacana, assim, de vez em quando, assim, tem alguma matéria que você faz e que... Esses dias ainda a gente fez uma matéria, porque estava acontecendo aqui em Curitiba um concurso da Polícia Civil, e esses concurseiros, eles viajam ao país, né, para achar uma vaga e tal. Então a gente fez uma matéria que o concurso foi cancelado por causa da pandemia, foi em cima da hora, foi uma confusão. E daí, assim, estourou, assim, foi a matéria mais lida do mês passado, assim, de longe, assim.
E daí a gente vai ver lá no Google, né, de onde que veio, assim, tinha gente de tudo quanto é canto, assim. É legal, assim, é bacana, mas o que a gente, assim, o nosso foco mesmo é falar com as pessoas daqui. Quando acontece de furar a bolha, assim, é bacana, é legal, assim, mas não é o nosso objetivo principal. Assim. Como quando, por exemplo, uma matéria do Plural foi lá para o New York Times? Isso aí foi, é que assim, tem a Vanessa Bárbara, uma colunista do Times, que ela é a colunista do New York Times no Brasil, né? Ela é de São Paulo, capital, e a gente conhece ela, uma história longa, assim, mas ela foi casada com um cara que edita traduções do Caetano, assim. E daí, um dia eles vieram aqui para Curitiba, a gente se conheceu, etc. E daí a gente manteve contato. Às vezes nem são mais casados, etc. Mas daí ela sabia do Plural. E daí, quando teve um rolo com as universidades brasileiras e ela foi escrever para o Times sobre isso, aí ela acabou citando a nossa matéria. Ela estava lá no fim, assim, mas assim, de qualquer jeito, né? Fiquei insuportável. Durante 2 semanas, ninguém aguentava falar comigo. Assim. Bacana. Aí você falou aí do Caetano, né? Nós já percorremos um pouco da sua trajetória pela Gazeta. Chegamos aí no Plural, que é hoje, né, o seu local em que trata as informações. Mas eu gostaria de saber um pouquinho, né, já que você fala tanto da província, como é que hoje você encara, por exemplo, todas essas situações que estamos vivendo de pandemia, né? Você já citou algumas vezes das dificuldades, inclusive a qual o jornal passa. Como é que está hoje essa questão aí, né? Essa relação informação-sociedade, o que chega? Como é que está isso daí de fato para você? O que você poderia nos dizer? Eu não sei quem está vendo a gente, talvez tenha gente que discorde e faz parte de uma democracia, né? Mas eu acho que, assim, bom, primeiro, assim, aqui em Curitiba a situação está horrorosa da pandemia, assim, a gente está mostrando aqui dia a dia coisas terríveis, gente que não tem vaga, que morre esperando vaga em UTI, não tem leito, as unidades de saúde com gente sendo atendida no chão porque não tem maca mais para ninguém, não tem mais onde colocar gente, enfim, terror, assim, né? Gente morrendo que nem mosca, uma coisa terrível. E a relação que eu acho que isso tem com informação é muito clara, assim, na medida que a gente teve um grupo de pessoas lideradas pelo atual presidente da República fazendo desinformação e fazendo as pessoas acreditarem que isso era uma gripezinha, que não precisava de cuidados maiores, dizendo que basta tomar cloroquina, quando já está provado cientificamente que a cloroquina, infelizmente, né, não traz benefícios para quem quer se livrar do coronavírus. Depois invocaram com a tal da ivermectina, que também cientificamente não tem nenhum sentido isso. Então, todas essas informações erradas, todas essas mentiras, né, acabaram aumentando muito a força do vírus, né? A gente vê a quantidade de pessoas morrendo, podia ser muito menor. E o que era para fazer, que é 2 coisas, né? Você restringir o contato entre as pessoas e comprar vacina, o presidente foi contra. Então, a gente vê, o presidente, né, esses dias foi entrevistar uma candidata à ministra da Saúde e disse, você não vai fazer o lockdown no Nordeste, que é para a eleição. Quer dizer, não era hora de estar preocupado com isso, né? Primeiro. E segundo, assim, a vacina. Você vê agora nos Estados Unidos a diferença que faz um presidente que está interessado em resolver a coisa, né? Depois que o Joe Biden assumiu, eu não estou dizendo que o Joe Biden seja a melhor pessoa do mundo, nem interessa isso, mas eles estão vacinando mais de 4 milhões de pessoas por dia. 4 milhões de pessoas num dia. Se a gente fizesse isso, em menos de 2 meses, o Brasil estava inteiro vacinado. Assim. E não é difícil, sabe? Em 2011, quando teve o H1N1, a gente vacinou o país inteiro em 3 meses. 3 meses. Mas agora o atual presidente não está interessado nisso. Então, o que a gente vai fazer?
Aí, vou eu, assim, desculpa te cortar, mas não quero defender não, ninguém, tá? não, Eu estou usando da imparcialidade, da ignorância, claro, claro. né, de um mero entrevistador aqui, ou um interlocutor, né? Nem um entrevistador, não sou, né? Depois sou eu, Modesto, né? Existe uma, não existe uma dificuldade hoje, porque quando a gente falou lá da HN1N1, ele não existia essa pulverização mundial desse vírus, né? Ele era mais localizado. Agora nós temos essa questão Sim, sim. muito mais global. Será que não existe também essa dificuldade? E aí eu não estou tirando mérito da sua fala, né? Muito pelo contrário, tá? Eu não estou fazendo Não, mas eu estou querendo fazer o papel daquele que quer compreender, né? O papel da informação, o como é que nós resolvemos situações. Mas por ser algo muito mais global, será que não existem coisas que não estão nos sendo informadas, né? Ou que estão nos sendo informadas errados, como a quantidade de insumos que nós precisamos para a fabricação dessas vacinas todas, né? Nós temos a Sputnik, nós temos a Coronavac, nós temos, são várias, né? Que podem ser a de Oxford, são várias, e aí a gente não tem o acesso real a essa informação, e que cabe uma coisa muito legal, eu, por ser da academia, hoje, né, como professor de uma instituição federal, eu entendo o papel importante da pesquisa, entendo o papel importante que muitos pesquisadores em conjunto aí com laboratórios conseguiram acelerar em muito, né, essa criação de vacina para o combate a esse vírus. Será que essas dificuldades todas elas não estão sendo desinformadas de alguma maneira e nós que estamos aí na ponta da lança, né, estamos ali no chão de fábrica, precisando compreender para que fiquemos um pouco mais tranquilos e acabemos seguindo determinadas regras, normatizações para um controle maior sanitário, né? Não, primeiro assim, você pare de ser tão modesto, assim, que você disse que modesto era eu, mas você tá batendo todos os recordes. Eu acho que não, cara, porque, por exemplo, assim, você vê, o que a gente pode comparar, né? A gente pode comparar com o passado, como a gente já fez aqui, né? Comparando a atual situação com o H1N1, mas você pode fazer também uma comparação do atual momento, né? Entre o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo em outros países. Então, por exemplo, assim, vários outros países, desde países muito menores, lógico, é muito mais fácil você vacinar a população toda de Israel ou da Nova Zelândia, que são países menores, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente estava falando agora, são uma população maior do que a do Brasil, são 300 milhões de pessoas. 300 e sei lá quantos, né? 330, não sei. Aqui a gente tem 220. Então, eles vão conseguir, a tentativa deles, eu acho que vai dar certo, pelo que a gente está vendo, vacinar a população toda até o dia da independência deles, né? Que é a data nacional, 4 de julho. Então, faltam menos de 4 meses. Cara, não tem por que não conseguir fazer igual aqui. Não tem por quê. Outros países estão fazendo, a Pfizer, né, que foi uma das que você mencionou aí, mostrou aqui que eles fizeram uma oferta para o governo brasileiro de 70 milhões de doses, que seria 1/3 da população, e o governo negou, não quis comprar. A Sinovac, que é a parceira do Butantan na Coronavac, né, eles ofereceram também milhões de doses. Aí o presidente diz que não, que vacina chinesa ele não quer, porque a China é comunista. Cara, faz o menor sentido isso. Cabe nos dizer, né, eu como leitor, né, e preocupado com toda essa situação, não existe nenhuma das vacinas que não tenha insumos que vêm da China, né? Nenhuma delas. Nem a Rússia. Pois é, não é. O Paraná tá, a Sputnik, que o Paraná tem buscado trabalhar de uma forma mais ampla, né? Nós vemos aqui o estado de São Paulo com a Coronavac. Coronavac, né? Aí o Paraná, pelo que eu tenho lido, né, tem buscado mais a Sputnik. E aí a gente está vendo que há uma
polarizada. Não, se a gente não for usar coisa da China, não vai poder mais usar nem telefone celular, né? Não tem, né, o brinquedo, o livro, vem tudo de lá, não tem, isso é uma bobagem. O que vão fazer? Vão colocar um chip dentro da tua cabeça? Cara, a vacina da gripe que a gente toma todo ano, você, eu e milhões de brasileiros, é chinesa. Daí, qual que é o problema, assim, sabe? É ignorância, isso eu não sei, assim, tem coisa que me deixa até nervoso, assim, o filho do presidente vai entrevistar a candidata a ministra, primeiro que eu não sei o que ele estava fazendo lá, mas tudo bem, o filho do presidente vai entrevistar, e a primeira coisa que ele pergunta para ela é o que ela acha de armamento, durante uma pandemia que está matando 300 mil brasileiros, e pode chegar, segundo ela mesma, a 600 mil até o fim do ano, e a primeira coisa que o cara pergunta é sobre arma. Esse cara tinha que estar internado. Isso é uma doença. Não sei o que é isso. São situações, né? Mas, de novo, eu vou te perguntar, né? E o papel da imprensa? O papel a tida onde você já disse que é muito complicado de existir, né? Mas a tida imparcialidade no quesito de eu não ataco, eu mostro a informação como ela é de fato. Eu não defendo, eu mostro a informação como ela é de fato, para que o leitor, para aquela pessoa que está ali de frente com o jornal, hoje, ou com um recurso ou outro, né, como um tablet, um celular, né, ele tenha a condição de elaborar ele próprio, né, formar ele próprio a sua opinião. Eu acho que assim, eu acho que isso que você está falando é bem importante, né? Tem o slogan antigo da Fox, né? Era esse, né? We report, you decide, né? Tipo, a gente conta a história e você decide, né? Você tem a tua opinião. Mas às vezes eu também não vejo problema em você externar a tua opinião. Eu acho que colunismo, por exemplo, é isso, né? Colunista político e tal. É você tentar fazer a pessoa compreender as coisas usando de argumentos, inclusive, que são opinativos. Eu não vejo problema nisso, desde que eles sejam bem fundamentados, né? Que você não pode dar uma opinião que contraria a ciência, que contraria a lógica, que contraria o bom senso, né? Então, não é que vale a tudo, né? Então, por exemplo, assim, não vale você chegar lá, sei lá, o cara foi pego com um revólver na mão, saindo fumaça, fez exame de pólvora, mostrou que ele atirou, e daí você dizer, não, mas não foi ele. Assim, não, é evidente que você não pode fugir né, começar a dizer que a Terra é plana, e aí começam essas loucuras, né? Então você tem, quando eu falo de honestidade intelectual, é isso, né? Você tem que respeitar os fatos e não fazer os fatos, não tentar fazer que os fatos se encaixem na tua visão de mundo, né? Então, por exemplo, eu sou eleitor de esquerda, mas o Lula foi pego com a mão dentro do jarro né, apareceu um monte de coisa na cara. Meu Deus, eu vou dizer o quê? Não foi ele. Eu posso criticar o Sérgio Moro pelo processo também, posso criticar o Deltan, posso criticar, mas daí a dizer, não aconteceu nada, complicado. A mesma coisa com o Bolsonaro, a mesma coisa com todo mundo, né? Acho que assim, a gente tem que ser crítico, tem que estar de olho aberto, tem que, e principalmente, assim, você tem que ter a virtude, assim, de saber que você pode ter errado, assim, eu votei no fulano, mas ele está fazendo um monte de bobagem, e agora? Muda de ideia, né? Faz parte da vida. Bacana. E existe uma questão aí que às vezes me intriga, né? Nós vemos aí alguns jornais que, vez ou outra, são críticos ferrenhos a determinadas situações, determinadas pessoas e, assim, rapidamente mudam de opinião. Uma questão dentro do jornalismo, dentro da imprensa, de, por exemplo, matérias pagas ou coisas assim do tipo. Existe isso? Cara, existem jornais e jornais, jornalistas e jornalistas, como toda profissão, né? Você que dá aula, né? Você sabe que tem professor que
sei lá, faz coisas erradas, tem professor que não tem professor que assedia aluna, tem professor que não assedia, tem professor que, sei lá, né, pode vender a prova, e tem professor que não vende, não sei, nem sei quais são as barbaridades que um professor pode fazer. Jornalista tem a mesma coisa, né, tem jornalista sério e tem jornalista... Eu tenho uma história famosa, assim, que no nosso meio, assim, que é verdade a história, assim, que quando Napoleão tinha sido vencido, né, pela primeira vez e foi exilado. Só que ele conseguiu voltar, né. Quando ele fugiu de Elba, que era a ilha onde ele estava, tinha um jornal na França, não vou lembrar o nome agora, tinha um jornal na França que a manchete era assim: o demônio foge de Elba. Aí no segundo dia, quando viram que ele estava se aproximando, era tipo assim: ex-imperador se aproxima de... Sei que no último dia era assim: o grande Napoleão está de volta. Tal, assim. Então, assim, às vezes não é nem vender matéria, mas as pessoas vão se adaptando à situação pensando na sobrevivência. Tem jornal que faz isso. Então o cara vê que quer ficar sempre perto do poder, né, quer ficar de bem com quem está no auge. E tem gente que é picareta mesmo, no sentido de vender matéria, tem disso. Não os grandes jornais, assim, eu acho que se você pegar os jornais mais sérios, assim, sei lá, Folha de São Paulo, Globo, Estadão, não vai ver isso. Isso tem muita lenda urbana, assim, mas não... Agora, assim, esses blogs, por exemplo, assim, tipo, tem muito. Aqui em Curitiba eu conheço vários, assim, que você... O Roberto Requião, que foi governador aqui várias vezes, né, e acabou de fazer 80 anos, aliás, ele dizia, não estou dizendo que ele está certo, né, daqui a pouco o cara vai me processar, mas ele dizia assim, uma vez eu falei com ele, e o jornalista, não vou dizer o nome, melhor, né, o jornalista fulano disse isso do senhor. Ele falou: olha, o dia que eu me preocupar com a opinião do jornalista tal, eu vou lá, ofereço um cargo para ele, no outro dia ele está falando bem de mim. Então é isso, e tem mesmo, né? O Antônio Carlos Magalhães, para fazer mais uma historinha, assim, que era uma raposa velha, né? Ele dizia assim que você não pode, no relacionamento entre político e jornalista, né? Você não pode oferecer notícia para quem quer cargo para quem quer dinheiro e dinheiro para quem quer notícia. Então você tem que sempre saber o que você tem que oferecer para cada um, né? Tem jornalista que quer notícia, tem jornalista que quer cargo, tem jornalista que quer dinheiro. Então o papel do jornalista, do político esperto, era saber o que oferecer para cada um. Mas tem pilantra para todo lado, né? E a história das fake news, né? Já que você colocou a questão de repente terem os jornais grandes não estarem aí fazendo esse papel, né, da venda de notícias, mas e a história da fake news? O que é uma fake news de verdade explicada por um jornalista como você? O importante a gente ter em mente, assim, existem dois tipos de notícia falsa, né? Existe a notícia falsa que é sem querer e existe a notícia falsa que é deliberada, né? Então, assim, por exemplo, um jornalista sério, às vezes pode se equivocar. Hoje, inclusive, nesse dia que a gente está conversando aqui, essa quarta-feira, 17 de março, teve um colega meu que eu respeito, que é um sujeito que é sério, em princípio, não tenho nenhum motivo para duvidar dele, e que ele cometeu um erro grave, assim. Tem um político aqui do Paraná, que foi presidente da Itaipu e tal, foi deputado, e ele está com UTI, está com Covid na UTI. E o Vinícius foi lá e noticiou que ele tinha morrido. Alguém passou para ele essa história, e ele se enganou, sei lá, publicou, teve que desmentir depois, né? Mas assim, até pelo desmentido dele em seguida, você vê que foi uma coisa de boa fé. Ele realmente achava que estava dando a notícia certa. Então isso é uma notícia falsa, mas assim, não foi intencional, e quando ele soube que estava errado, ele corrigiu. Tudo bem, perfeito. Agora, existe gente que é paga, e muito bem paga, para produzir notícias deliberadamente falsas. Essa é a fake news de verdade, né? É o sujeito que está lá com um sitezinho que às vezes são muito grandes, esses sites, inclusive, né, em termos de audiência e tudo, e ele é pago por alguém para fazer aquela pessoa ficar bem, ou para fazer os adversários daquela pessoa ficarem mal, e ele deliberadamente diz: não, eu vou mentir nisso aqui. E esse é o cara perigoso, assim. E eu acho mais perigoso até, não é
o site, não é o Facebook, não é o jornal impresso. O que é o mais perigoso hoje é o WhatsApp. Por quê? Porque no Facebook ou no site do sujeito, ele tem que dar a cara a tapa, né? Ele mostra que é ele que está publicando aquilo. E no WhatsApp não, você consegue fazer isso por corrente e não aparece mais o sujeito que originou aquela história, né? Passa para um, passa para outro, você nunca mais acha quem foi o primeiro que mandou. Então, tem muita gente que faz isso na certeza da impunidade. Então, o cara inventa lá a mamadeira de piroca, desculpa falar o termo, né? Mas é isso, assim. E daí como é que você vai achar quem foi que fez aquilo? Não acha. Né? E as pessoas inventam os maiores absurdos. Esse virou um caso clássico, né, no jornalismo nacional, uma madeira que tinha o bico em formato de pênis, teria sido entregue por um prefeito do PT para fazer as crianças terem sua sexualidade pervertida. Quem é que vai acreditar nisso? Né? Eu, na minha ingenuidade, pensaria, né? Quem é que vai acreditar nisso? Milhões de pessoas acreditaram. E não tem como punir o sujeito, assim, porque o cara inventou uma história, é uma mentira, prejudicou lá certas pessoas, e como é que você vai punir? Não tem, é criptografado, não tem. Então o WhatsApp, assim, eu acho uma ferramenta essencial de trabalho, para mim, mas é uma coisinha do demônio, viu? Porque olha, para facilitar a mentira aquilo ali, não tem igual. A propagação de informação, ela se dá de forma muito mais agilizada, né? Hoje você gera, por exemplo, uma rede de transmissão que vai para 256 pessoas de uma única vez. Então, basta estar lá na sua rede de contato e você não precisa nem colocar que foi você, né? É só e você já viu a tal da fazenda de celular? Como que é? Já viu foto disso? Assim? Tem gente que, assim, porque uma coisa é assim, você fazer, né? Você, assim, a gente não tem mecanismo para ter 1000 celulares na mão. Mas existem empresas que disponibilizam a tal da fazenda de celulares. Então o cara tem um monte de listas, em um monte de celulares, tudo ligadinho numa parede, assim, em tomadas, assim, e o cara dispara para, sei lá, milhares de pessoas de uma vez só. Então, quando, por exemplo, teve aquela denúncia da Patrícia Campos Mello, que ela divulgou que na campanha presidencial de 2018 teve gente pagando milhões de reais para fazer notícia falsa, ela está falando disso, não é uma pessoa num celular, é uma empresa gigante que consegue chegar em muita gente ao mesmo tempo. Então você paga lá uma taxa pro cara e manda o que você quiser. Pode mandar a música da galinha pintadinha ou pode mandar uma notícia falsa sobre o teu adversário político. Ou pode mandar, sei lá, o que você quiser. E é impossível você pegar, é impressionante. Eu quero retomar só para uma pergunta boba da minha parte, né? Esse caso que você disse aí do deputado, se não me engano, né? Que está na UTI, que o repórter noticiou o óbito dele, mas que não era verdade, depois se desculpou. Talvez esse engano tenha sido por aquela coisa que nós ouvimos falar em filmes, o furo de reportagem, você ser o primeiro a noticiar algo. Não, isso o prefeito aqui de Curitiba sempre fala isso, que a pressa na comunicação é o caminho para o erro, assim, e ele tem razão nisso. Assim. Eu mesmo cometi um erro na eleição agora de prefeito e vereador. Eu divulguei a lista de vereadores eleitos e depois eu fui ver que, assim, já estava fechando, assim, a contagem e eu não me toquei que com os poucos votos que faltavam para computar ainda podia ter uma mudança e mudou um vereador. Assim. Então eu botei um cara como eleito que não estava. Assim, foi burrice minha, só porque eu queria fechar 5 minutos antes, assim, foi uma besteira. Assim, eu não devia mais cair nesse tipo de coisa, né, depois de tanto tempo. Mas tem isso, assim, você às vezes cai na tentação, não, eu quero dar antes dos outros, quero ser o primeiro, furar, e é besteira, né? O leitor não se interessa tanto pelo furo, ele quer a notícia bem apurada. Bacana. Então, tem mais um tema, né, que eu quero tratar com você, que é bastante importante, porque é da sua pessoa, mas eu quero recapitular um pouquinho, tá? Você teve uma passagem de grande êxito aí por um grande jornal do Paraná, né, a Gazeta
a Gazeta do Povo, do Paraná. Você criou, junto com a esposa e mais um amigo, um jornal que vem aí crescendo, já está com 500 mil aí de pessoas que estão constantemente visualizando, né, as informações que você tem postado acerca aí do município de Curitiba, diria, capital de estado, com mais as suas abrangências, né, a grande Curitiba, né, tal como nós temos aqui a grande São Paulo, aí tem a grande Curitiba. Você vem desenvolvendo um trabalho que está crescendo, criou até um novo caderno, né, um novo editorial dentro do jornal, né, que é o de gastronomia, manteve-se focado à questão da política, e aí essa questão bastante forte, né, a tratar aí da questão de municípios, como está a situação de Curitiba, como estamos vivendo esse momento de pandemia, né, reportando a todo mundo que realmente a situação não está fácil, diria que não está fácil a nível mundo, né? Hoje, nós pensando no Brasil, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, estamos aí a 280 mil pessoas já mortas por conta desse vírus. Tem uma frase muito célebre que eu venho apontando, né? Que é, até pouco tempo atrás, nós víamos números e agora nós estamos vendo amigos, parentes, pessoas próximas, né, estando ali, né, acometidas pelo óbito por conta de toda essa doença. E eu já tive amigos muito queridos que faleceram em virtude dessa doença, desse vírus que acomete. Nós temos aqui, atualmente, na minha região aqui, vou colocar, né, leitos a 90% de ocupação, e eu imagino que isso esteja, né, sendo muito próximo do que tem em Curitiba, muito próximo do que o Brasil, de forma geral, está tendo aí. Tem alguns lugares, algumas localidades que ultrapassaram esse número, que estão em estado de calamidade. Nós percorremos a situação aí de que todas as notícias que vêm, né, de pessoas importantes do nosso país, elas precisam ser melhor vistas, porque elas geram um impacto grandioso. E aí, né, você citou que talvez algumas coisas que foram ditas, né, talvez pela nossa maior personalidade política, tenham provocado de alguma forma também o aumento de números, né? É um dado importante, mas eu até coloquei, né, eu como sendo da academia, vi um processo muito grandioso também de desenvolvimento da busca por essa contrapartida, né, que é a possibilidade de gerarmos aí uma vacinação em massa. Então isso é um resumo, né? Eu não sei se está por aí, se está certo. Não, acho que é mesmo, acho que é. Nós falamos da importância de como surgem, né, as fake news, né, que são de forma motivadas às vezes por um erro, por uma antecipação, por uma ansiedade, né, ou de forma deliberada, né, aquela que é paga. E aí você citou a questão da fazenda, né, de celulares, que é aquela coisa que vou propagar mesmo, porque é isso que eu quero, né, de forma deliberada, intencional, a positivar uma pessoa, um fato, ou a negativar, né, um concorrente, alguma coisa assim do tipo. E caramba, quanta coisa, né? Viu só? Né? Mas tem um negócio que eu acho que é importante a gente citar aqui, e aí eu vou fazer questão de buscar o quê? Uma notícia. Viu? Vou fazer questão aqui, irmãos Rogério e Caetano Galindo traduzem obras célebres de Bob Dylan. Isso, foi 2017, acho isso. Exatamente. E aí me dizem, então quer dizer que você
se tornou, assim como o Caetano, também tradutor? Rapaz, então, o Caetano, você sabe, né, que é uma referência tanto para mim quanto para você, né, um cara que, sendo um pouco mais velho do que nós, abriu muito caminho pra gente, e ele começou com isso da tradução, e eu pensei, deixa eu tentar, né, vamos lá. Tava achando que podia ganhar uma graninha extra, assim, né, um segundo emprego sempre vai bem, assim, pra classe média, né, e daí comecei fazendo livro didático, e depois foi aparecendo umas outras coisas, tal, e eu sempre brinco que eu sou um fenômeno da tradução mundial, cara, porque eu já fiz mais de 40 traduções, e sem falar um segundo idioma, assim, isso é uma coisa, assim, que eu acho que ninguém conseguiu no mundo, assim. Então, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, vai estar no meu obituário, assim. Sem falar um segundo idioma é brincadeira, né? Porque, assim, falando sério, assim, eu falo inglês, mas de um jeito, assim, né, aquele... né, com várias limitações orçamentárias, assim, né? Então, nossa, o que eu uso de dicionário para traduzir uma página, você não imagina. Mas, assim, a gente, né, vai enganando, finge que fala, tal, assim, e o pessoal acredita. Então, veja só, vale a pena você fazer coisas que estão acima da tua capacidade, às vezes dá certo. Eu diria que ampliando a capacidade, né? Então, jornalista, empresário, tradutor, e talvez algo que você nunca deixa de dizer, né, e que é o seu maior orgulho, né, e pai, né? Sim, mas aí você sabe que eu sempre quis ter filho, assim, e demorou, eu fui ter meu primeiro filho com 37, assim, né? Então, normalmente as pessoas têm filho mais novo, mas é uma coisa que eu realmente gosto muito. Só que, assim, lógico, né, com a pandemia que estão me deixando louco aqui, né, os três aqui, assim, mas faz parte, tudo bem, assim, tem direito. E não foi falado da parte acadêmica, né, que além de graduado, também é mestre nesse segmento do jornalismo, né, de certa forma. Na verdade, eu fiz mestrado em filosofia, cara, e comecei o doutorado, mas não consegui terminar, justamente foi quando a gente começou o plural e estava muito puxado, eu não ia dar conta, eu ia fazer uma gambiarra lá, daí eu falei com a minha orientadora e desisti, assim. Deixou aí em stand-by para um próximo momento. Ou para um dos filhos terminar, assim, né, quando for o caso, assim. Mas porque eu não estava conseguindo levar a sério, nem não adianta também, né, fazer de qualquer jeito, assim, não tinha porquê, assim. Então, né, diria que até para a gente tocar na questão aí do tema que nós trouxemos, né, usando o conhecimento para informar, você não quis dar continuidade num doutorado justamente para não fazer de qualquer forma. Então... Eu não tenho muito orgulho do meu mestrado, para falar a verdade, sabe? Assim, eu não acho que eu fiz direito, assim, não... Assim, foi legal, aprendi coisas, minha orientadora é ótima, assim, eu acho ela... Tanto que eu continuo chamando ela de orientadora, mesmo eu não tendo mais relação desse tipo com ela. E é uma professora muito, muito bacana, adoro ela, assim. Mas, puta, eu achei que eu ia estar enganando, sabe? Não gosto disso, assim. Legal. Aí ficou para outra. E você não leva isso para o seu negócio. Você não leva isso para a tua vida aí profissional junto aos seus leitores. Posso entender dessa forma? Você está sempre estudando, sempre buscando fontes seguras, fazendo o seu trabalho da melhor maneira aí para que eles possam ser atendidos em realmente ter conhecimento por meio da informação que você transmite? Sim, eu acho que assim, justamente, né, a gente tem que perceber o que você gosta de fazer, que você supostamente sabe fazer e ir naquilo, né. Então, justamente, assim, eu acho que mestrado, doutorado, você acaba fazendo mais quando você vai para a vida acadêmica, né. Eu acho que eu seria um péssimo professor. Então, não ia dar certo.
Então vamos fazer o que supostamente eu sei, né? Vamos pro jornalismo, vamos fazer aquilo ali, dar certo e... Cara, e que nem te falei, né, principalmente porque eu não ia ser feliz fazendo outra coisa, não sei fazer outra coisa. Então tem que ser isso, né? Tomara que dê certo, senão eu tô ferrado. Tá dando certo, tem demonstrado cada vez mais. Te É. mostrei, falei, ó, uma pessoa referência nesse nosso mundo acadêmico, né? Não só para o Instituto Federal, mas, né, Caraguá, mas para o Instituto Federal como um todo, mandou aí reportagem de vocês, né? Então, ó, já que eu fiz mestrado em filosofia, se der tudo errado, eu vou virar um Olavo de Carvalho, assim, vou ficar na internet lá falando besteira, quem escreveu as músicas dos Beatles não foram eles, assim, isso. Boa. Você sabe que o Olavo de Carvalho morou em Curitiba, né? Só podia, né? Esse tipo de coisa só sai daqui, não é possível. Assim. Agora, quero muito, Rogério, até por conta do seu tempo, até por conta da condição, né, que eu sei aí, e de tanto que você tem que fazer, gostaria muito que você deixasse uma dica para nós, uma mensagem, uma informação, né? Nos passe aí um furo de reportagem de algo que você queira tá realmente apontando para nós como sendo importante, porque essa jornada é uma jornada que tem se baseado, em primeiro lugar, em levar conhecimento, possibilitar o autoconhecimento e também o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas, de forma ainda a ser solidária e sustentável. Sustentável porque nós estamos convertendo o CO2 na possibilidade do plantio de árvores. E nós já conseguimos uma árvore a ser plantada com esse nosso movimento todo, que foi um grande presente da AMA Consultoria Ambiental, né? E solidariedade porque estamos buscando aí que as pessoas doem aquilo que tem por disponibilidade, aquilo que tem por desejo, aquilo que estiver dentro das suas reais condições, né? Por meio desse QR Code que tem aqui do lado, tá? Vamos lá para que lado? Para esse lado, tá ali disposto bem no cantinho. Basta apontar o celular para ele e já vai se direcionar direto à conta do GAC, Grupo de Apoio a Crianças com Câncer, e qualquer valor vai ser muito bem-vindo a eles, tá? Tivemos aí ao longo de todos esses passos, como eu disse, né, várias e várias pessoas muito importantes, você é uma delas, e eu gostaria muito que você deixasse para nós uma mensagem. Primeiro, minha mensagem é de agradecimento mesmo para você, por ser a pessoa que você é, mais do que pelo convite, mais do que pela jornada, assim, por tudo que você faz, por tudo que você é. Assim. Tem um amigo meu que, quando alguém faz aniversário, uma pessoa que ele gosta, né, supostamente, assim, acho que, não sei se é para todo mundo, mas para as pessoas que ele gosta, ele manda uma mensagem que eu acho muito bonita, que ele diz assim: obrigado pela tua vida, eu agradeço muito pela tua vida, assim. E acho que se tiver que dar uma mensagem é isso, cara, que a vida é uma coisa importante demais e a gente tá aqui falando, você e eu, acho que o convite que você me fez tem muito a ver com a Iracema, com a minha mãe, tua quase mãe também, né, acho que, não sei exatamente que termo usar, mas é por aí, e queria aproveitar até para dizer o quanto eu fico grato por você lembrar dela e ter esse carinho que você tem. Para mim isso é uma coisa que me faz muito bem mesmo, assim, e para todos nós que gostávamos e gostamos dela, né. Então eu queria te agradecer demais por isso e não sei, cara, dica, tem uma coisa que é fundamental, já que a gente tá falando de saúde aqui, né, que é pedir para as pessoas se cuidarem, né. Eu acho que nesse momento é o mais importante, assim, sabe? Já que a gente tá falando do valor da vida, falando da importância da gente... Você, César, é muito importante para algumas pessoas. Talvez não seja para 1 milhão de pessoas, né? Eu não sou importante para muitas pessoas, mas tem algumas pessoas que sentiriam minha falta, eu tenho certeza disso.
Então, minha mulher, meu irmão, você, meus filhos, meu pai. Então, assim, a gente faz falta, sabe? Então, por mais que não seja por motivos egoístas, assim, acho que a gente tem que se cuidar, tem que prestar atenção no que está fazendo, no que tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, tem que manter distanciamento, não dá para fazer churrasco com a família, não dá para bobear. A gente estava falando de câncer aqui, né? Não fumem, se puderem, não façam não tenham nenhum comportamento cancerígeno, porque essa doença é uma desgraça. Para quem tem, a partir da nossa idade, né, tem que fazer exames periódicos, tem que ficar atento ao próprio corpo. Eu conheço gente que percebeu os sinais que poderiam ter sido levados a sério e evitar mais para frente problemas e acabou não dando a devida importância. Isso é uma coisa séria, assim. Então, assim, acho que não tenho nada importante para dizer, a não ser isso, assim, que a gente tem que se cuidar, porque cada vida conta, cara. Não é porque a gente perdeu 280 mil e vai perder mais ainda, que o ali no final deixa de ter importância, assim, cada um de nós os judeus têm uma crença, assim, de que cada vida é um mundo, né? Então, quando uma pessoa morre um mundo com ela, né? Morre um mundo de tudo que ela viveu, de tudo que ela conheceu, de todos os amigos, de toda aquela vida, né? Então, cada um desses 280 mil foram 280 mil mundos que morreram. E acho que a gente não pode deixar isso continuar. Não tem condições nem psicológicas mais da gente aguentar isso, cara. Tá muito pesado. Isso porque a gente está falando só de Brasil, né? A gente não está citando o mundo. Putz, Tem uma coisa só que eu quero te corrigir. Tá? Uma coisa só. Quando você disse da Iracema, para eu lembrar dela, né? Eu quero te corrigir nisso. Eu não lembro da Iracema. Eu não a esqueço. É diferente. Tá? Não, eu te entendo, assim, e eu não consigo conceber, porque eu perdi uma mãe, né? Você perdeu duas, e ainda pai, esse cara, você é realmente um cara especial, assim, depois de tudo isso, ainda tá se importando com tudo que você se importa, fazendo tudo que você faz. Eu tenho uma admiração tremenda por você, de verdade mesmo. Assim. Eu agradeço muito e recebo isso, né? Porque você sabe da reciprocidade dessa admiração e é por isso que existe essa jornada, para honrar e respeitar, né, as pessoas, a memória, né, da Iracema, da Selvinha, que são pessoas bastante importantes para nós, também da minha sogra, que dá nome a todos esses passos que estão sendo dados aqui. E muito em especial hoje, por conta do nosso papo, eu diria também por honrar e respeitar todas essas quase 280 mil pessoas aqui no nosso país. Porque da mesma forma que nós sentimos as nossas perdas, eu tenho certeza que essas pessoas estão sentindo muito. E talvez de uma forma um pouco mais latente que a nossa, por ser algo muito próximo, por algo que está acontecendo agora. Nós não nos conformamos com as nossas perdas. Eu diria que talvez nós acabemos tendo que aceitá-las. Mas essas pessoas, elas ainda estão num processo em que talvez a aceitação ainda não seja possível por elas. Em especial por tudo aquilo que você disse. E ainda há uma desinformação a respeito de todo o cuidado que devemos ter. Ainda há pessoas que estão buscando fomentar essa contrariedade ao que a ciência nos remete à segurança, nos propõe para que estejamos mais seguros.
e por conta de tudo que estamos vivendo, está acabando se desdobrando, né, por meio de toda essa pandemia e calamidade que hoje vivenciamos. Esse é um momento histórico para nós, enquanto Sim. humanidade, porque nós já passamos por muitas e muitas crises historicamente. Nós podemos pensar da gripe espanhola, H1N1, o start lá do HIV, né? Todas as situações de doenças desconhecidas, mas hoje nós temos um mundo que é mais plural, um mundo que é mais voltado a termos informações imediatas. Então, eu acredito que hoje o que de fato precisamos prover por meio das informações é o conhecimento, é a grandeza de buscar levar o bem ao próximo. E, infelizmente, ainda talvez os interesses gananciosos, mesquinhos, eles acabam superando em dadas ocasiões tudo isso que poderíamos trazer de bom para nós. Né? Então eu acredito que hoje esse nosso papo aqui, ele foi muito gratificante, justamente para a gente conseguir esclarecer essas coisas, né? O impacto de uma fake news, né? O impacto e a possibilidade que uma notícia pode nos trazer de positivo e de negativo, né? O quanto um trabalho bem feito, às vezes, repercute negativamente a uma pessoa, a um profissional, né? Como foi teu caso, né? Que você teve lá, você foi noticiado nacionalmente, mas, como você mesmo colocou, não era tão positivo assim. Então a gente vê que as notícias, a realidade, muitas vezes ela traz prejuízos para um e para outros, né? Então, a importância disso tudo, ela só se mostra cada vez mais maior. Vamos fazer da notícia, então, algo que vá trazer conhecimento para nós, que vai trazer possibilidade de desenvolvermos o nosso conhecimento a prosperar, a ter abundância, e não o contrário, né? Não viver no medo, nesse labirinto de desinformações que nos são postos muitas vezes, né? E eu te agradeço demais, Rogério, por tudo isso. Demais mesmo. Imagina, quem agradece sou eu, cara. Quem agradece são as pessoas que você está ajudando a lembrar com essa história toda. Quem agradece somos todos nós. Obrigado mesmo, de verdade, sabe disso. Agradeço sempre, minha admiração é eterna e não vejo a hora de termos um momento mais seguro para poder estarmos juntos e nos revermos enquanto família, enquanto seres humanos, né? Faz falta, faz muita falta. Um abraço, um carinho, né, dos familiares, o churrasco, como você disse. Aí sim, aí sim. Precisamos disso, né? Então, ó, grato demais, né? Fica com Deus, você e sua família, que eu tanto amo, e em breve possamos aí de forma segura nos ver. Se cuida. Tá bom. E todos os que estão nos vendo, né, e que vão nos ver, que possam também se cuidar para que tenhamos aí uma vida muito longa e que a condição da saúde seja sempre plena para nós. Grande abraço. Abraço, cara. Obrigado por tudo. Valeu.